Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu e meus 2 melhores amigos decidimos ir acampar na floresta para passar algum tempo longe do mundo exterior. Achamos que seria uma grande aventura e uma ótima chance de nos conectarmos com a natureza e entre nós, mas não demorou muito para as coisas tomarem um rumo pior. Estávamos caminhando por horas, seguindo cegamente uma trilha que achávamos que nos levaria ao local de acampamento perfeito. No entanto, de alguma forma, nos perdemos no meio do nada. Tentamos voltar pelo mesmo caminho, mas todos os caminhos pareciam iguais, então era difícil lembrar de todas as curvas que tínhamos feito para chegar onde estávamos. Começamos a entrar em pânico. Não tínhamos ideia de onde estávamos nem como voltar à civilização. Tentamos ligar para pedir ajuda, mas não tivemos sorte, pois não havia sinal de celular. Estávamos completamente sozinhos. Conforme o sol começava a se pôr, percebemos que precisávamos encontrar abrigo para a noite. O plano original era continuar caminhando até encontrarmos uma árvore grande para dormir embaixo, ou talvez até mesmo uma caverna, qualquer coisa que nos protegesse da chuva que poderia vir. Curiosamente, porém, acabamos descobrindo algo que a princípio pensamos que seria a nossa salvação. Encontramos uma cabana abandonada e decidimos buscar abrigo lá. Não era muito, mas era melhor do que ficar ao relento. Nos encolhemos juntos na cabana, tentando nos manter aquecidos e acalmar nossos nervos. No entanto, nada poderia nos preparar para a noite que estávamos prestes a enfrentar. À medida que a noite avançava, começamos a ouvir ruídos estranhos do lado de fora. No começo, não conseguíamos identificar o que era, mas depois ficou mais claro. Parecia o som de passos pisando nas folhas. Eu tentei convencer meu amigo de que era apenas um animal, mas não conseguíamos afastar a sensação de que algo estava nos observando lá fora. Conforme a noite avançava, os ruídos ficaram mais altos e persistentes. Tentamos bloqueá-los conversando e contando histórias um para o outro, mas não adiantou. Estávamos com muito medo para nos movermos. De repente, ouvimos uma forte batida na porta da cabana e congelamos. Naquele momento, eu estava com tanto medo que nem conseguia respirar. Ficar em silêncio também não ajudou, pois a batida continuou depois de 1 minuto sem responder. Podíamos ouvir alguém ou algo tentando forçar a entrada. Foi quando agimos por medo. Pensamos que, se fosse uma pessoa, o proprietário da cabana, eles teriam dito algo. E por que achávamos que estávamos em perigo? Eu e meu amigo tentamos barricar a porta com o que conseguimos encontrar. Infelizmente não adiantou. A porta se rompeu e nos deparamos com nosso pior pesadelo. Havia um homem parado na entrada, segurando algum tipo de vara nas mãos. Através da escuridão não podíamos ver muito, mas parecia que ele estava usando uma camisa esfarrapada e estava sujo. Tinha um olhar enlouquecido nos olhos. Ele se lançou em nossa direção, balançando sua vara selvagemente. Tentamos correr, mas estávamos encurralados na pequena cabana. Foi quando aproveitamos uma oportunidade e conseguimos contorná-lo, correndo de volta para a floresta. Sem saber onde estávamos, sabíamos que precisávamos nos afastar dele. Podíamos ouvir seus passos nos perseguindo, batendo no chão atrás de nós. Corremos por horas até não conseguirmos mais, desabando no chão ofegantes. Por aquele homem louco, eventualmente decidimos continuar nos movendo, esperando encontrar um caminho para sair da floresta. Conforme o sol começou a nascer, finalmente nos deparamos com uma estrada. Uma pessoa passava e contamos tudo o que havia acontecido. A polícia foi chamada, e eles vasculharam a floresta em busca do homem com a vara, mas ele nunca foi encontrado. Conseguimos sair da floresta com vida, mas nunca mais fomos os mesmos. A experiência nos mudou, e nunca esquecemos o terror de estar perdidos no meio do nada, sem nenhuma maneira de escapar. Ficamos eternamente gratos por termos sobrevivido àquela noite assustadora na floresta. O verão após meu 2º ano na faculdade foi um momento de grandes mudanças em minha vida. Eu nunca fui muito de ficar ao ar livre, mas Júnior, um dos meus colegas de quarto, estava determinado a me convencer a acampar com ele. Era apenas um fim de semana e eu não tinha planos, então acabei concordando em embarcar nessa aventura. Júnior tinha um espírito aventureiro
com um Jeep 2014 cheio de equipamentos de acampamento. Ele não gostava de reservar lugares em acampamentos reais. Preferia encontrar seus próprios pontos, tornando a experiência mais autêntica, segundo ele. Partimos rumo às montanhas rochosas, explorando a paisagem enquanto o sol se punha no horizonte. Encontramos uma clareira entre as árvores perfeita para acampar, e dirigimos pelo terreno acidentado até chegarmos a um local adequado para montar nossa barraca. Acendemos uma fogueira, colocamos algumas cadeiras e a barraca que nos abrigaria durante a noite. A noite começava a cair, e a atmosfera estava tranquila e relaxante. Junior pegou um pacote de cachorros quentes para assarmos na fogueira. Embora fosse uma refeição simples, era a comida perfeita para um acampamento, e ele até trouxe marshmallows, embora nunca tenhamos chegado tão longe. Enquanto estávamos ocupados cozinhando os cachorros quentes, ouvimos um grito extremamente alto de uma mulher ecoando pelas árvores a cerca de 400 metros de distância. Ficamos paralisados pelo som perturbador. Não dava para entender no início, mas logo ouvimos um pedido desesperado de ajuda, seguido por um "por favor" e um "não". Os gritos ficavam cada vez mais angustiantes, e então o mais alto e aterrorizante deles foi interrompido no meio. Junior e eu nos olhamos com expressões de puro horror. Sabíamos que algo estava errado. A estrutura feita pelo homem mais próxima era a estrada, mas estava longe demais para ser alcançada rapidamente. Ninguém deveria estar ali naquela noite. O que quer que tivéssemos acabado de ouvir não importava mais. Nossa prioridade era sair dali o mais rápido possível. Em pânico, começamos a jogar freneticamente nossas coisas dentro do Jeep. Abandonamos a barraca montada e a fechamos às pressas. Eu tentei ligar para a polícia, mas mal conseguia encontrar sinal. Com dificuldade consegui entrar em contato com o operador e fiz o meu melhor para explicar o que ouvimos. Eles prometeram enviar um policial o mais rápido possível. A jornada de volta para a estrada parecia interminável. A escuridão era densa e a visibilidade era quase nula. Finalmente avistamos o asfalto e paramos por um momento, indecisos sobre se deveríamos esperar pela polícia ou seguir em frente. Foi quando vimos uma figura emergindo das árvores à nossa frente. O indivíduo usava jeans e um moletom preto com o capuz cobrindo o rosto. Arrastava algo pesado atrás de si. Um saco ou cobertor, não tínhamos certeza. Sua cabeça estava abaixada, quase escondida, mas ele olhou em nossa direção quando as luzes da viatura se revelaram na estrada. O homem virou a cabeça, soltou o que estava arrastando e começou a correr de volta para a floresta. A polícia o viu e iniciou uma perseguição frenética. O saco que ele abandonou continha os restos de uma mulher. Não sabemos se o homem foi capturado ou não. Essa noite de acampamento, que começou como uma aventura tranquila, se transformou em um evento aterrorizante que mudou para sempre nossas vidas. Desde então, nunca mais olhamos para a natureza da mesma forma, lembrando-nos de que, às vezes, a tranquilidade pode esconder segredos sombrios. E assim, nossa inocência em relação ao mundo ao ar livre foi perdida naquela noite de verão. Há 2 anos atrás, fui caçar com meu pai e seu melhor amigo, meu tio. Meu pai e meu tio caçavam há 30 anos, geralmente alces, alguns veados, e eventualmente alguns cervos. Caso a caça de alces não desse certo, eles sempre compravam as licenças de caça necessárias, e também uma de urso, apenas por precaução. Fomos para o mesmo local de sempre, um lugar remoto onde precisávamos caminhar por um tempo, e depois pegar um barco por 2 dias até chegar lá. A única forma de comunicação que tínhamos era um telefone por satélite. Às vezes, problemas acontecem durante a caça, e você deve estar preparado. Um dos problemas mais comuns é ter que matar algum animal que você não tinha licença para caçar por motivos de defesa pessoal. Geralmente, as autoridades entendiam esse tipo de situação, mas meu pai nunca tinha precisado usar a licença de urso em todas as 3 décadas de caça. Um conhecido de meu pai tinha uma cabana naquela região, próxima ao rio, e a alugou para nós. Ele nos avisou que o inquilino anterior tinha tido problemas com ursos, mas estávamos confiantes de que não teríamos problemas, pois os ursos geralmente não se aproximavam tanto das cabanas. A primeira noite passou sem grandes incidentes, mas encontramos fezes frescas de urso perto da cabana no dia seguinte. Isso nos deixou preocupados, então decidimos fazer barulho
e atirar em garrafas durante a noite para assustar qualquer urso que pudesse se aproximar. Na manhã seguinte fomos caçar, mas não tivemos muita sorte. No entanto, encontramos outros caçadores que estavam acampados nas proximidades e fizemos amizade com eles. Eles costumavam acampar perto do rio, e nós parávamos nossos barcos para conversar com eles sempre que os encontrávamos. Inicialmente, o problema do urso que o dono da cabana tinha mencionado parecia ser causado por um caçador ilegal que havia atraído o urso com comida e o matado. Nós ficamos aliviados com essa explicação e voltamos ao acampamento. No entanto, quando voltamos, encontramos nosso acampamento em desordem. Latas de comida estavam espalhadas pela trilha e mordidas. Metade de nossa comida tinha desaparecido. E pior ainda, não tínhamos fechado a cabana direito. Era óbvio que um urso havia visitado nosso acampamento. A situação piorou quando percebemos que o urso ainda estava por perto. Um de nossos alimentos congelados ainda tinha gelo que não havia derretido, o que indicava que o urso estava perto. Começamos a fazer barulho e a gritar para tentar afugentá-lo, mas o urso continuou rondando nosso acampamento. À noite, o urso se tornou mais agressivo, batendo os dentes e olhando pelas janelas da cabana. Estávamos aterrorizados. Decidimos trancar a cabana, guardar algumas coisas no barco e fazer barulho para assustar o urso. Mas o urso não parecia se importar com nossos esforços. Na manhã seguinte, meu tio e eu acordamos cedo e encontramos pegadas do urso. Elas pareciam pequenas demais para um urso, o que nos intrigou. Continuamos a ouvir o urso rondando o acampamento e sabíamos que não poderíamos continuar assim. Meu pai finalmente acordou e percebeu a situação. Ele se juntou a nós na tentativa de afugentar o urso, mas o animal não demonstrava medo. O urso tentou abrir a porta da cabana, e meu pai disparou um tiro de aviso, mas não adiantou. O urso então se afastou da porta e olhou pela janela na minha direção. Eu estava cara a cara com o gigantesco urso pardo. Seus olhos marrons me encaravam, e ele estava a apenas centímetros de mim, separados apenas por uma janela. Nesse momento senti medo, raiva e confusão. Bati nas mãos contra o vidro e fiz barulhos para tentar assustar o urso, mas ele não se moveu. Em vez disso, virou as costas e foi em direção à porta da cabana. Meu pai, agora na varanda apenas de cueca e botas, alinhou sua arma e atirou. Acertou o urso e o animal caiu. Aproveitamos a oportunidade para atirar na cabeça do urso e encerrar seu sofrimento. Ficamos devastados com o que aconteceu. Tivemos que deixar a carcaça do urso, e a patrulha de caça nos ajudou a lidar com a situação. Apesar de tudo, continuamos a respeitar e admirar os ursos como símbolos de um ecossistema saudável. Mas esse encontro nos deixou marcados para sempre. A audácia e a falta de medo desse urso pardo nos ensinaram uma lição sobre como as interações entre humanos e animais selvagens podem ter consequências imprevisíveis.